em Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eu quero falar para vocês acerca do poder da oração. Esse tempo que Pedro foi preso era um tempo de uma perseguição ferrenha contra a igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclusive, muitos crentes perderam as suas próprias vidas por causa do Senhor Jesus de Nazaré. Tanto é que aqui está relatando que Herodes, ele matou a espada Tiago, irmão de João, e ele acabou prendendo também o apóstolo São Pedro. E a intenção de Herodes era matar Pedro também, porque com a prisão do apóstolo Pedro, pelo fato da influência que ele tinha sobre a igreja, Herodes queria agradar os judeus. Como sempre, as pessoas gostam de agradar os homens, especialmente aqueles que estão lá no poder. Só que aconteceu algo fenomenal. Pedro foi para a prisão, mas tinha uma igreja que amava o apóstolo São Pedro. Isso aqui que chama a minha atenção. A igreja tinha um amor muito profundo pelo seu líder. Tanto é que quando os irmãos ficaram sabendo que Pedro estava preso, tinha ido preso, eles sabiam que o apóstolo Pedro corria risco de vida, ele poderia ser morto. A igreja se colocou diante de Deus em oração. Durante a noite, a igreja se colocou diante de Deus para clamar por misericórdia, para que o Senhor Deus não permitisse que o seu pastor, o líder, o apóstolo São Pedro, fosse morto como foi Tiago. E Deus, queridos irmãos, ele atendeu a intercessão da igreja, porque Deus, ele enviou um anjo lá na prisão onde estava Pedro, muito bem guardado. Estava preso por cadeias, seus pés estavam presos, suas mãos amarradas, estava confinado num lugar que não tinha como ninguém soltar o apóstolo São Pedro. E além disso, tinha 4 quaternos de soldados ali, guardando a vida de Pedro para que ele não fugisse para lugar nenhum. Mas eu quero dizer para você, meu querido, o poder da oração, o poder da intercessão por alguém. Diz um pregador já antigo, ele disse que a oração, ela move as comportas dos céus. E Deus, então, lá dos céus, ele derrama as suas bênçãos sobre os seus filhos, aqueles que clamam, aqueles que oram, aqueles que intercedem. A igreja então passou a orar pelo apóstolo Pedro. E sabe o que aconteceu? Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor teve o cuidado de enviar um anjo lá na prisão
onde estava o apóstolo São Pedro. O que me chama a atenção, mas me chama muita atenção mesmo, é que o apóstolo São Pedro, sabendo que ele corria risco de vida, sabendo que ele iria morrer, a Escritura diz que ele estava dormindo. Faço uma pergunta para você: se você tem consciência que você vai ser morto, que a sua vida vai ser ceifada, será que você consegue deitar e dormir tranquilamente? Pedro estava dormindo. Isso significa que o apóstolo São Pedro, ele estava descansando na fé em Deus, estava descansando em Deus, não estava preocupado com a sua vida, não estava preocupado com aquilo que poderia acontecer com ele. Ele sabia que estava condenado a ser morto por Herodes, ele sabia disso, mas mesmo assim, o apóstolo Pedro não perdeu tempo preocupado, estressado, nervoso, gritando por socorro por ninguém, porque ele sabia que ele estava nas boas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, é que hoje qualquer problema, talvez um probleminha que não significa quase nada, as pessoas já ficam apavoradas, as pessoas já ficam angustiadas, as pessoas já começam a pensar só para o lado negativo das coisas, porque elas tiram os olhos da pessoa de Jesus, as pessoas tiram os olhos da oração, porque se a pessoa ora, Deus vai fortalecendo essa pessoa através da oração, e Deus vai então fazendo o que com ela? Ela vai recebendo revelações ocultas que Deus só revela para alguém que se coloca de joelhos perante Ele e busca Ele de uma forma intensa. Então, o apóstolo São Pedro estava lá tranquilo, dormindo. Olha que coisa tremenda. Pergunto eu para você, meu irmão, minha irmã, será que você ia agir como o apóstolo Pedro? Será que o pastor Walter Ramiro, esse que vos fala, ia agir como o apóstolo São Pedro? Diante da ameaça de perder sua própria vida, não sabemos que tipo de morte que Pedro ia sofrer, certo? A gente não sabe que tipo de morte estava preparado ou preparada para o apóstolo São Pedro. Mas o certo é que o apóstolo São Pedro, ele dormia tranquilamente, porque ele sabia que quem estava ali cuidando e guardando a sua vida era a pessoa do Senhor Jesus de Nazaré. E ele foi surpreendido. Enquanto Pedro estava dormindo, a igreja orava por ele. Olha que coisa tremenda. Pedro estava descansando lá dentro da prisão, não é? Amarrados pelos pés, pelas mãos, guardado por soldados, e a igreja lá em vigília, orando pelo apóstolo São Pedro. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo lá, tocou em Pedro, ele despertou-se, e o anjo disse assim: calça as tuas sandálias. Ele calçou as suas sandálias, não é? E o anjo disse: acompanha-me. E quando ele foi tocado pelo anjo, algo aconteceu. Aquilo que prendia os pés de Pedro, aquilo que prendia as suas mãos, romperam-se. Quando ele chegou diante da porta, a porta abriu-se automaticamente. Duas portas abriram automaticamente. Isso quer dizer, meu querido e minha querida, que a oração, ela solta aquele que está preso. A oração rompe com as cadeias. A oração rompe com as doenças. A oração rompe com os demônios. A oração rompe com as portas que estão fechadas. A importância da oração, o poder da oração. E é por isso que quando nós convocamos a igreja para orar, não é muitos irmãos que vêm para a oração, porque Satanás ele gosta de impedir, de colocar embaraços para quê? Para que a igreja não ore,
Porque se uma igreja orar, o inferno é estremecido pelo poder da oração do povo de Deus. Então, meu querido, eu digo para você, através desta palavra, não desista de orar. Não deixem de orar. É experiência minha com Deus. Eu posso testemunhar para vocês acerca do poder da oração. Orei há pouco tempo por uma senhora por nome Rosimari. Logo eu vou apresentar ela para vocês. Essa mulher estava com os pés na cova, desenganada pelos médicos. Não sou contra a medicina, porque a medicina foi Deus que permitiu estar aí. Mas tem coisas que os médicos não podem resolver. Tem situações na área da saúde das pessoas que os médicos fazem o que podem, mas eles também têm limitação, ou têm limitações. Agora, o Jesus que eu conheço, e que vocês que estão me ouvindo conhecem, esse não existe limitações para ele. Ele é o médico dos médicos. Ele é o cientista dos cientistas. Ele é o advogado dos advogados. Ele é o juiz dos juízes. Ele é o promotor dos promotores. Ele é o Cristo apresentado como o Todo-Poderoso. Aquele que, quando ele decide, não existe situações, não existe questões, não existe portas fechadas que ele não possa abrir. Aliás, está escrito assim: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E tem mais um detalhe, querido: a oração em nome de Jesus, ela tem um poder tremendo. Os demônios não resistem à oração quando você pronuncia o nome do Filho de Deus. Quando você usa a autoridade, o poder do nome de Jesus, o poder da palavra de Jesus, a doença sai, o câncer sai, as portas que estão fechadas são abertas, os problemas são solucionados através da oração em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro estava diante de um problema seríssimo, vida ou morte. Como escapar? Não tinha naquela época um advogado para defender o apóstolo São Pedro. A igreja não podia ir lá interceder pelas autoridades em favor do apóstolo São Pedro. Não tinha como ninguém fazer nada, querido. A única coisa que a igreja podia fazer é o que ela fez. Foi entrar num processo de clamor, de intercessão pelo servo de Deus, o pastor da igreja daquela época. E Deus ouviu a oração do seu povo naquele tempo. Era um tempo difícil, tempo de perseguição. Muitos irmãos haviam perdido suas vidas, perdido seus bens, irmãos que foram crucificados, queimados, jogados às feras no Coliseu de Roma. Mas mesmo assim, a oração continua tendo um efeito extraordinário na vida daqueles que buscam o Senhor. Essa irmã Rosimari estava com os pés na cova, mas esse pastor aqui, para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o homem não tem glória nenhuma, o homem não merece glória. A honra, a glória, o louvor, o poder, é tudo dele, o Senhor Jesus. Eu disse para essa irmã: eu vou passar a orar por você, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai fazer um milagre na sua vida, irmã Rosimari. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, a irmã mandou uma foto dela, ela mora em Telêmaco Borba. Ela está completamente curada, já voltou no seu trabalho, está trabalhando, ganhando o seu dinheiro. Daqui uns dias eu vou colocar ela para falar com a gente aqui, para você saber que a oração tem um poder tremendo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei qual é o tipo de situação que você está enfrentando neste momento, meu querido. Talvez você está desanimado, desanimada, abatida, abatido, triste, angustiado,
angustiada. Talvez você chegou a dizer: parece que não vai mudar essa situação. Nós pensamos assim, é o pensamento humano. Isso é normal acontecer com cada um de nós, quando as coisas apertam, quando as coisas não dão certo. Muitas vezes você ora e aparentemente parece que Deus não te escuta. Muitas vezes você intercede, você clama, você pede e parece que as coisas não acontecem. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que Deus não age como eu, não age como você, não faz como eu e nem como você faz. Porque muitas vezes nós estamos em certa situação difícil, criada por nós mesmos, porque nós somos teimosos, nós somos desobedientes a Deus muitas vezes. Muitas vezes nós tomamos decisões sem nem perguntar para Deus se Deus quer que eu faça isso ou que eu faça aquilo. E aí quando você faz, quando você toma a decisão, aí você muitas vezes cai num abismo sem fim. E aí a coisa fica difícil. Mas eu digo para você, se você dobrar os seus joelhos perante o Senhor nosso Deus, se humilhar perante Ele e orar, colocar o seu rosto no pó, como fizeram os ninivitas, e clamar por misericórdia, eu tenho certeza absoluta que esse Jesus que eu estou pregando hoje, Ele tira você desse poço, Ele tira você desse lugar escorregadio, Ele tira você desse buraco feio que você está, Ele tira você deste problema tão grave, tão difícil. Eu estou profetizando que Deus pode fazer isso e muito mais, além daquilo que você está imaginando. Eu sei que eu estou falando com alguém neste momento, que está passando por um momento difícil, um momento terrível, um momento de indecisões, de dúvidas, conflitos. Mas eu quero dizer para você, querido, que toda essa dúvida, esse conflito que você está vivendo, o Espírito de Deus pode tirar de você agora e mostrar um novo caminho, começar um novo ciclo na sua vida, um novo ciclo de paz, de alegria, de cura, de milagres, de solução de problemas. Creia, meu querido, creia, creia, creia. Eu estou conclamando você a acreditar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Já orei por pessoas podre, fedendo em vida, mas o Senhor restaurou carne, restaurou pele, restaurou o corpo, restaurou a alma, restaurou o espírito, salvou a pessoa, transformou a pessoa e fez dela e dele um cidadão dos céus, porque Ele é tremendo, Ele é poderoso. O poder da oração, meu querido. Faça um propósito hoje. Está enfrentando dificuldades? Faça um propósito. Busque a Deus. O nosso problema é que muitas coisas nesses dias ocupam o lugar do Espírito Santo. A tendência do ser humano é ficar olhando muito para as notícias negativas. Você liga a televisão, não tem uma notícia que presta, não tem uma notícia que traga algum fio de esperança. É só coronavírus, é só coronavírus, é só coronavírus. Hoje o Deus do Brasil parece que é só coronavírus, especialmente quando você liga em certas emissoras de televisão, causando um terror, medo, pavor, angústia na vida de muitas pessoas. Certo é que esse vírus maldito de morte tem matado muita gente, mas eu quero dizer para você, querido, que o meu Cristo está vivo, viu? Ele está vivo. Nem a morte conseguiu vencer. Eles mataram Jesus, vocês sabem disso. Mataram Ele, judiaram dele, massacraram Ele, humilharam Ele, cuspiram em seu rosto, bateram nele, colocaram uma coroa de espinho nele, crucificaram Ele, pregaram as suas mãos e seus pés, depois enterraram Ele, mas a morte não teve poder sobre o Filho de Deus,
Ao terceiro dia, ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Mateus 28:18, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O problema que você está enfrentando, querido, não é nada diante desse Cristo que venceu a morte para te dar vida e vida com abundância. Esse Cristo que venceu a morte para operar sinais, prodígios, maravilhas na vida daqueles que acreditam. Então nesta hora eu conclamo você, eu faço um apelo a você: ore, busque a Deus, é a solução. Busque a Deus, é a sua vitória. Busque a Deus, é o seu milagre. Busque a Deus, é a sua segurança. Busque a Deus, é o seu consolo. Busque a Deus, é a sua fortaleza. Busque a Deus, é o seu socorro. Busque a Deus, como disse Davi no Salmo 46: Deus é o meu refúgio. Deus é refúgio e fortaleza e socorro bem presente no momento da angústia. Você está angustiado, você está sofrendo, você perdeu um ente querido, você está com uma doença, quem sabe incurável, mas eu quero dizer para você: Jesus é maior do que essa doença maléfica, maldita, que está sobre você ou sobre alguém da sua família. Você pode receber a bênção. Creia, querido, o poder da oração.